Nesse vídeo eu vou falar sobre o 7º episódio de Academia de Vampiros, que aconteceu bastante coisa. Nós tivemos bastante informação e muita coisa ligada aos livros. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E o 7º episódio de Academia de Vampiros trouxe um aprofundamento sobre o espírito e também sobre as questões políticas. Apesar de ser um episódio que a gente tem muita questão ali da relação com Mitra, da Rose com Dimitri, nós também tivemos aí bastante informações. Então é um episódio que é muito ligado aos livros, porque traz muitas coisas relacionadas aos livros. E eu já preciso chegar falando aqui do Adrien, eu reclamei ali um pouquinho dele no episódio passado, mas eu falei pra gente esperar, porque como ele apareceu muito pouco, a gente poderia ver aí uma mudança nesse personagem, e foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos os momentos bastante interessantes desse personagem, apesar de eu achar que ainda falta um pouco de carisma aí pra esse personagem, mas eu gostei muito quando ele fala Little Dampier. Well, hello, Little Dampier. É uma frase que ele utiliza muito, né, aí nos livros, então foi bastante legal ele vendo ali a Rose, ele flertando com a Rose, ele falando, não fica entediada aí sem mim. Então é muito legal a gente ver esse Arden que flerta. Chega até a falar ali um momento, né, a Lisa pra Rose, que ele tá sempre bebendo para encobrir ali os seus poderes, e é uma coisa muito relacionada também aos livros, então eu tô gostando mais, apesar ainda de ter algumas coisas que me incomodam. Eu acho que tá vindo aí a essência do Adam dos livros, que flerta, que brinca, que tem ali podendo falar, a gente vai sair pro mundo humano, mesmo que o Dimitri não queira, porque ele tem poder, então ele vai levar a Lisa, e ele vai passando por vários locais para tentar descobrir o endereço desse herege, e ele não tá nem aí, né, o que pode vir a acontecer, porque ele tá ali no mundinho dele de querer mais informações e também de ajudar a Lisa. Então, ele é muito imprudente, obviamente, em alguns momentos, e ele lembra muito o Adrien dos livros em alguns momentos. Alguns eu acho que ainda falta carisma para esse personagem, eu não sei, eu não fui ainda muito com a cara desse ator no personagem, eu acho que ainda falta aí um pouquinho, mas eu já gostei muito do que no episódio passado. Eu quero saber de vocês a opinião, né, sobre o Adrien. Eu tô gostando, tem horas que parece que ele vai falando que ele tá flertando, mas tem horas que ele tá flertando, mas sabe, a cara dele não parece que tá flertando. Pelo menos pra mim, teve aí esses pontos, mas eu já gostei bastante, acho que já foi uma evolução muito grande, então eu tô gostando bastante dessa mudança, né, do episódio passado para esse. Então vamos ver aí como se mantém o Adrien, se ele vai continuar aparecendo. Nós temos aí, né, o Dimitri como guardião da Lisa, a Rose como guardião do Adrien e eles indo atrás, mas enquanto tudo isso vai acontecendo, a gente vai tendo muitos momentos com o Dimitri, muitos momentos da Rose ali com o Dimitri, seja na academia, seja ali na boate ou no barco. Então nós temos esses momentos muito fofinhos entre eles, em que eles não conseguem controlar os sentimentos deles. A gente vê ainda que o Dimitri é meio resistente ali na boate, porque ele tem que ficar olhando o perímetro, que ele não tem noção, e ele tá assustado porque pode ter um Strigoi, e só tem ali os dois. Geralmente quando eles saem assim, né, para o mundo humano, tem que ter toda uma operação e não teve, então ele tá bastante preocupado ali com as coisas. Então a gente aí vai vendo ele tentando, né, manter esse lado dele mais focado, enquanto a Rose quer se divertir, e ela adorou conhecer, né, o lado de fora do domínio, e ela gostou dessa liberdade, enquanto o Dimitri não gosta da liberdade. Ele fala ali o motivo, que tem tudo a ver ele relacionado com o pai dele, Moroi, e essa história é muito legal, porque ela também está presente no livro. Eu já conhecia esse lado do Dimitri, então foi muito legal ver ele verbalizando, ele conseguindo falar ali para Rose um pouquinho do passado dele, né, que quando ele foi ali para as comunas visitar sua mãe e seu irmão, o pai dele estava ali descontando na sua mãe, batendo mesmo, e ele já tinha raiva acumulada de vários e vários anos, então ele acabou batendo ali no pai. Então ele tenta controlar isso nele, essa raiva, então por isso que ele segue as regras, e ele precisa dessas regras. Ele não gosta de liberdade, ele nem sabe o que vai fazer com a liberdade. Então a gente vê essa diferença aí entre Dimitri e a Rose, porque a Rose fala, eu já consigo ver uma vida pra gente fora do domínio, enquanto ele não consegue ver. Então eles acabam achando a Clarice, que é estudiosa aí, né, do São Vladimir, da história dele, e ela conhece muito bem essas coisas relacionadas ao espírito. Além, né, de, obviamente, ter sido expulsa porque ela conhece uma história que não é divulgada. Então a gente vê esse momento em que
ela vai contando um pouco, né, da história ali do São Vladimir, e que a escuridão ele passava para Ana, beijada pelas sombras. Isso é uma história do livro. Eu já estava esperando o momento em que a Rose fosse descobrir que morreu. Não imaginava que fosse ser dessa forma, até porque ela descobre nos livros. Então, é bem diferente, até porque as pessoas vêm falando para ela como ela sobreviveu ao acidente, porque do jeito que ela estava, do lado que ela estava, ela tinha que ter morrido. Então, assim, é uma coisa mais óbvia do que aqui. Uma vez que o irmão da Lisa ali, não André, aparecer, exatamente para ela para disso o que aconteceu. A Rose protegeu ela, acabou morrendo e a Lisa trouxe ela de volta. Obviamente ela não tinha intenção, ela nem sabia como era isso, ela não sabia nem que era usuária do espírito, mas a Rose de volta. Nós temos essa revelação, que já é uma coisa que a gente sabia dos livros, então ela fica muito abalada, a Lisa, com tudo isso. E a gente vê que a Clarice de início, ela não queria falar, mas ela acaba falando porque os Estrigóis invadem ali a casa dela e ela acaba ali perdendo a segurança que ela tinha, já que os alquimistas vão vir depois para limpar. Então a gente vê a luta ali, né, do Dimitri e da Rose contra os Estrigóis e o momento em que eles hesitam. A Rose tá ali, né, ouvindo a Lisa pedindo ajuda e ela hesita, ela e o Dimitri, porque ela não queria deixar o Dimitri com 2 Estrigóis, e esse momento de hesitação incomodou, né, como a gente vê o Dimitri. Ela acaba ali tendo uma dificuldade, uma hesitação em matar a criança, porque eu não sei se vocês percebem, a criança que estava jogando bola, que a Rose devolve a bola, é exatamente aquela que aparece ali pela janela. Então ela tem esse momento de hesitação. A Clarice acaba ali jogando fogo ali nessa criança, e a gente vê a Rose ali meia abalada, o Dimitri olhando para ela e ele preocupado com essa hesitação, porque eles não podem hesitar, porque os Moróis estão acima dele, eles vêm primeiro, né, ali do que os Guardiões. Então nós temos todas essas questões, então nós temos aí, né, a questão de que a Rose agora vai ter que lidar com as questões tanto da Lisa quanto do Dimitri. Então o Dimitri diz que eles não podem continuar desse jeito. É um momento bastante triste, porque a Rose finalmente estava ali entendendo os seus sentimentos pelos Dimitri. A gente vê que o Dimitri começou a entender os sentimentos dele e a gostar da Rose antes. Então agora ela estava curtindo e ele termina e ela fica chateada, então ela vai atrás da Lisa, porque a Lisa já tinha percebido que tinha ali alguma coisa, até porque ela e o Adrien pegam eles dançando na boate, e quando ela chega lá, a Lisa tá totalmente diferente. A gente vê até a Lisa pegando remédio, que tem a ver também com os livros, então ela vai tomar os remédios para tentar aí adormecer os seus poderes. O Adrien usa a bebida, né, alcoólica, a gente vai ver a Lisa aí provavelmente usando os remédios. Então nós temos aí essa cena dela abatida, devastada, por descobrir que tudo que ela tá fazendo tá prejudicando a Rose, porque na verdade ela se mantém sã porque as sombras estão indo para Rose, ela não quer fazer isso com a Rose, que a Rose enlouqueça, que a Rose perca o controle, então ela decide que a Rose não vai ser mais guardiã dela, porque ela não quer usar, né, ali a Rose. Foi uma parte que eu não gostei, porque eu achei totalmente desnecessária, porque independentemente dela ser a guardiã da Lisa ou não, ela vai ter que ser guardiã de uma outra pessoa, e uma outra pessoa que pode tratar ela mal. Pelo menos a Lisa trataria ela bem. Eu entendo que ela tá querendo afastar, porque ela tá se sentindo culpada, ela tá se sentindo mal ali com os sentimentos dela, mas isso não impede dela ser maltratada por um outro Moroi. Então eu fiquei meio assim nessa parte, mas eu achei bastante incrível essa parte, porque a gente vê a Lisa destruída. A atriz que faz a Lisa tava incrível, e a atriz que faz a Rose, né, a Cici também. E a gente vê, porque assim, o Dimitri tinha acabado de terminar com ela, agora a Lisa não quer mais ela como guardiã, e ela simplesmente perdeu tudo. Ela tá há anos e anos treinando, né, e tentando ser uma boa guardiã pra Lisa. Então todos os treinos, tudo que ela tem feito, ela tem pensado na Lisa, que é amiga dela, parte da família dela. Então assim, eu quero ver muito a consequência disso, tanto pra Lisa quanto pra Rose no próximo episódio. Nós também temos aí a questão dela com o Dimitri, que eu acho que vai ser aí, né, mostrado no próximo episódio. E obviamente as questões políticas, porque a gente vai vendo ali o Victor tentando pedir voto, porque ele quer ser o rei. Mas uma coisa que eu fiquei aqui, né, muito na dúvida, é de questão em relação à doença dele. Eu já tinha falado ali da questão do Victor com a sua doença, e se ele realmente tinha melhorado ou não, se só com os remédios já daria certo, mas pelo visto não. Nos livros, para quem não sabe, ele tem uma doença degenerativa e ele precisa de cura constante. Mas ele não tem como ficar tendo essa cura constante,
porque isso tudo fez mal para Sônia. Então a Sônia fala que ele não vai ter como ser rei, como ele lidar com tudo isso quando vê o estado que ele tá. Então ela fala, deixa eu te curar de novo. Mas fica óbvio que essa é uma cura que não é efetiva, porque é algo momentâneo. A gente vê ele ali mal, ele se tremendo, ele aceita a cura ali da Sônia para conseguir ser o rei, já que ele estava conseguindo ali os votos. Só que a gente vê ali a jogada de mestre da Tatiana, que vai ali atrás da irmã, que é da igreja, para pressionar, porque se o novo rei, elas não gostarem ali, o pessoal da igreja não concordarem, não vão deixar ele governar e ele vai falhar. E aí a gente vê a rainha meio que de mãos atadas, não sabendo o que fazer, porque ela sim poderia falar, né, que o novo rei era o Victor, porque ele tinha os votos. Faz ali uma jogada de mestre que a igreja não pode ir contra. Ela tem ali a última cartada, que é exatamente esse rito do julgamento, que é uma coisa ali da igreja, para descobrir quem vai ser o próximo governante, o próximo rei ou rainha. Então eles vão ter que passar por diversas provas e quem vencer vai se tornar aí, né, o próximo comandante. Aí, né, assumir esse cargo tão importante. Então nós vamos ter que ver aí o Victor lidando com tudo isso, sem falar com o que aconteceu na Sônia. Então, ao curar ali o Victor, ela é dominada pelas sombras. A gente já tinha visto ela se jogando ali, porque ela curou o pai, ela estava de luto, toda aquela questão da escuridão. Então, a gente vê mais uma vez ela sendo dominada pela escuridão nesse episódio. A fornecedora de sangue dela chega e ela percebe que tem algo de errado, que ela tá morrendo de forma estranha. E no final a gente vê a fornecedora de sangue aí caída no chão morta. E quando o Moroi mata uma pessoa sugando ali o sangue, ela se torna um Strigoi. E eu acho que a série vai para esse caminho, porque não teria como uma pessoa estar ali morta e ela não ter se tornado Strigoi. Então aí a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer com a Sônia e as consequências disso e como isso vai afetar o Victor, porque provavelmente ele vai se sentir mal com relação a isso, porque ele aceitou a cura da filha quando ele não devia aceitar, por saber as consequências que poderia causar ali na Sônia. Então, tem várias especulações na internet, né, sobre o que aconteceu com a Sônia, sobre o que pode vir a acontecer. Eu estou bastante aí ansiosa para ver aí o que vai acontecer com a Sônia, que eu acho sim que se transformou em Strigoi pela lógica aqui, né? É o óbvio, mas a gente vai ter que esperar até o 8º episódio pra gente ter essa certeza. Pra ver se a Julie Plec, ela não encontrou uma brecha, não inventou alguma coisa aí pra ela não ter se transformado em Strigoi. Mas eu acho sim que a gente vai ver a Sônia em Strigoi nos próximos episódios. Tô bastante ansiosa pra ver as consequências desse episódio, porque nós vamos ver uma Rose triste, solitária, que o Dimitri acabou de terminar, a Lisa não quer mais ela como guardiã, ela vai ter que ligar aí com tudo isso e com o fato de que ela morreu e voltou à vida. Então a gente vai ter que ver aí o Victor lidando com as consequências, tendo que passar aí por esse rito de julgamento, ao mesmo tempo que ele vai estar preocupado com a filha, com o que aconteceu com a filha, e se ela se tornou realmente Strigoi, com certeza a Tatiana vai usar isso e aí vai ser muito pior para o Victor. Então a gente vai ter todas essas questões aí envolvendo, né? E até mesmo a culpa dele por ele ter deixado a filha ali, né, curar ele. Então vamos ver como vai ficar. Eu não entendi porque ele aceitou a cura, porque se é algo paliativo, ele não devia aceitar, porque assim, eu não entendo como ele tá concorrendo a rei, se é algo que dura pouco tempo. Então assim, para que colocar o risco? Eu entendo ali o Victor dele querer ser rei, porque ele não quer uma pessoa como a Tatiana, que é uma pessoa horrível, uma pessoa aí que tem uma visão de mundo bem distorcida. Mas ali nos Moróis, na realeza, eu entendo o Victor por querer lutar ali por um local, um mundo melhor, mas mesmo assim, eu acho que me incomoda. Eu preciso falar aqui, né, do momento em que a Alissa fala que ela não ia se casar ali com o Jesse, ela tava ali, né, se aproveitando quando ela tá conversando ali com ela, tirando vantagens, vamos dizer assim. Então, provavelmente, essa questão do casamento morreu. Ela fala as alternativas que ela tinha ali, então, que ela acabou citando ali a ajuda do Jesse, e ele fala que tem outras pessoas que ela pode se divertir. Depois o Adler envia um cartão com os nomes e o nome do Christian Ozera tá ali, o que eu gostei bastante. Então eu achei bastante legal, tá o nome ali do Christian, então ela olhar e rir de ver o nome do Christian ali. Então vamos ver se no próximo episódio ela volta a se aproximar do Christian, apesar dela querer ali o coro dela de volta, apesar dela achar que é importante. Então vamos ver aí o que vai ter. Eu acho que
esse negócio realmente de casamento acabou. E no próximo episódio a gente já vai ter provavelmente a consequência de tudo que aconteceu nesse episódio. Então eu tô bastante ansiosa. E quero saber de vocês a teoria, o que vocês acham que vai acontecer no 8º episódio de Academia de Vampiros. E vamos discutir mais um pouquinho aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante para saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se inscreva no canal, porque eu sempre tô trazendo aqui a review semanal. E vou continuar trazendo até o episódio 10, que é o último aqui da primeira temporada. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau!